a mais um Speed and Some Control. Hoje a gente está aqui mais uma vez para discutir os aspectos de contradição relacionados a unir dois dos temas mais importantes das últimas décadas, que é governança e inovação, compliance, ética, tecnologia, essa bagunça toda que a gente faz aqui no Speed and Some Control. Agradece muito a você que nos prestigia e também a Gazeta do Povo, Portal Gás Conecta e o pessoal da Comunidade de Governança e Nova Economia, GoGil, os nossos masters aí, sempre nos prestigiam muito. Muito obrigado a todos vocês. Hoje a gente tem aqui os nossos âncoras de sempre. Felipe, representando a China, com a camisa da China. Fala, Felipe. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Alegria estar aqui de novo. Beleza. Doutor Guilherme Santana, direto do Vale. Fala aí, meu amigo. Bom dia, Anderson. Tranquilo. E hoje, como uma super, hiper, master aqui e outras cocitas mais, que é a Raquel Sampaio, nossa ilustre convidada do dia, que vai dar todo um brilho especial aqui para o tema, que é o tema ESG. Aliás, a gente fez uma pesquisa durante a semana, justamente nesse tema, perguntando quais eram as principais, ou o principal tema que a alta gestão, que os conselhos de administração deveriam se atentar. Qual é esse novo principal tema? E adivinha o que ganhou? Quase 40% das pessoas que orbitam ali a nossa comunidade responderam que é o tema ESG. E aí, ato contínuo, provocado pela Raquelzinha. A Raquelzinha falou, agora precisamos falar desse negócio e tal. Falei, vamos lá, Então, muito obrigado, Raquel. Bem-vinda. Você ajuda as pessoas a quê, Raquel? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, fazer parte dessa comunidade com tantas pessoas tão relevantes, para que os negócios sejam mais, mais sustentáveis e mais sérios, Bom, então, eu sou Raquel Sampaio, eu sou sócia da Rodium Consultoria e trabalho no Laboratório de Inovação Financeira, coordeno um laboratório de inovação financeira vinculado a finanças sustentáveis, O tema é finanças sustentáveis. A Rodium também atua nessa parte, prestando consultorias para empresas que querem ser melhores para o mundo, e para os seus sócios. Então, a gente tem aí uma atuação um pouco diversificada, mas vai na linha da governança e também na questão um pouco ASG, que nada mais é do que a incorporação de novos critérios no ambiente de negócios. Não sei se eu já posso entrar direto nesse tema, Anderson, do que Sim, é o conceito da ESG. Tá. Por favor, comenta para a gente aí, por que isso é importante, então, por que o que significa ESG? Uma primeira dúvida que o pessoal levanta muito é o que é ASG e o que é ISG, Por que tem essas duas siglas, o que essas duas siglinhas significam e por que todo mundo só fala disso agora, Então, as duas coisas são, o ISG e o ASG são a mesma coisa, um é em português e o outro é em inglês, Nada mais é do que um movimento que tem acontecido no mundo todo e que é um movimento muito feliz, na minha opinião, em que os negócios e investimentos passam a incorporar novas métricas, tanto na parte de avaliação quanto no acompanhamento. Então, se tradicionalmente o sistema financeiro e as empresas elas eram avaliadas apenas pelo critério de risco, retorno e liquidez, que é assim que geralmente a gente avalia os nossos investimentos, quando a gente está falando de ESG, ou ASG, em português, a gente está falando de incorporar a métrica de governança, de impacto social e de impacto ambiental, E aqui é diferente do que vinha sendo feito nas últimas décadas, em que você tinha a empresa no seu objeto social e tinha uma área de sustentabilidade que era subsidiária. Mas o impacto social e o impacto ambiental, eles passam a integrar a estratégia da empresa, criando valor para a marca, criando valor no relacionamento com os consumidores, com os stakeholders. Então, alguns especialistas chegam a dizer que é como se fosse uma evolução do capitalismo, um capitalismo que passa a olhar para mais indicadores que não só o financeiro.
Que exemplos você tem de empresas que, de alguma maneira, já estão incorporando e quais seriam esses indicadores de cada um dos três pilares aí do tempo? Tem muitos exemplos, assim, esses movimentos, assim, eles vêm, né, lá de fora. Aqui no Brasil, a gente tem a Magalu, a gente tem a Movida, a gente tem a Natura como precursora, né, que são empresas que já são reconhecidas no mercado na sua estratégia, na maneira de lidar com o consumidor, de lidar com os funcionários, elas já olham sobre uma perspectiva diferenciada. E quando a gente fala de ESG, assim, na verdade, tem uma ampla forma de você encarar isso, né? Isso vai muito de como a empresa está preparada, é um caminho. Mas quando se fala dessas métricas, você realmente criar um olhar para isso estratégico e começar a olhar para esses indicadores e traçar um caminho para ir melhorando a cada dia, né? Então, um dos indicadores é o indicador do sistema B, né? O sistema B, ele olha, por exemplo, como é que é o relacionamento da empresa com a comunidade, como é que é o relacionamento dentro da empresa, né? Qual o múltiplo de quem ganha mais e quem ganha menos, como é que ela se relaciona com os fornecedores, com a cadeia de valor, né? Então, tudo isso ela vai gerando um valor agregado, dependendo da maneira como isso acontece, que nutre tanto os sócios como também a comunidade, o entorno. E isso tem se mostrado, né, as empresas que agem dessa maneira, elas têm se mostrado melhores e mais resilientes, seja porque oferecem um nível de risco menor, né, ou também porque a própria percepção de mercado em relação a elas é diferente, né? Então, no momento em que a gente tem a revolução aí nos campos da comunicação e a gente tem aí todo mundo falando o tempo inteiro, né, emitindo as suas opiniões, né, e se comunicando de forma tão direta, a opinião pública ela passa a ter um papel fundamental na construção da marca e até na forma de captar o recurso, né? Então, o próprio custo de capital dessas empresas tem se mostrado diferente. Legal. Você já fala dos teus exemplos, até com a CVM e tal, né? Eu sei que você está lá em alguns grupos interessantes de discussão, mas antes vamos pingar lá no Vale e perguntar um pouquinho para o Guilherme como é que está esse tema no Vale, Guilherme. Parece que nós temos um grande mártir disso, que é o tal do Elon Musk, é isso? Na verdade, você teve aqui um movimento, né, movimento verde dos investimentos sustentáveis que não deu retorno na sua primeira onda aqui de venture capital, que já tem aí bastante tempo, mas não houve um sucesso do ponto de vista de retorno na época, inclusive foi questionado, só que isso tem mudado, né? O ícone aí, o Elon Musk, existe uma diferença muito grande entre narrativa sustentável e, de fato, empresas sustentáveis. A Tesla foi uma empresa que surgiu para mudar um setor todo num sentido não só sustentável, mas de melhoria. O pessoal esquece que quando você olha um carro elétrico, o número de peças, o que se recicla é muito diferente do carro normal. Então é melhor, a raiz é melhor, não porque é sustentável, simplesmente porque é melhor. Tá? Então existe muito essa narrativa. Em contraponto, existem outras montadoras que vendem carros híbridos nos Estados Unidos para poder ter uma cota de carro diesel maior, porque ganham muito mais dinheiro com carro diesel. Então, existe sim aí a raiz de empresas que realmente querem fazer melhor, e parte do fazer melhor é fazer de forma com menos, vamos dizer assim, menos perdas no processo e menos impacto aonde elas estão. Então, o contraponto se tem uma narrativa sustentável para tentar valorizar algo em torno contra algo que de fato tem valor por ser sustentável. Então, eu acho que hoje o valor da Tesla caiu um pouco aí nas últimas semanas, mas ela já chegou a valer mais do que a Toyota.
que é a maior empresa automobilística do mundo, por décadas. Então, Verdade. essa questão sustentável não é uma questão presente, é uma questão futura. E já se está valorizando essa questão futura, esse impacto futuro, essa inovação. É algo que ocorrerá com a melhoria dos processos. Tem empresas que decidem investir antes e sair na frente, outras não. Então, assim, a percepção de valor tem que vir do lado certo. E aqui a Bolsa está demonstrando, no caso da Tesla, que vende muito menos carros do que a Toyota e tem um valor comparável, mesma ordem de grandeza, que o futuro é a Tesla e não a Toyota. Então, eu acho que esse é o caminho. Uma coisa que eu tenho observado, assim, até em função do Covid, eu venho da área de investimento, né? E assim, tem um investidor que é o maior gestor de recursos do mundo, Larry Fink. Ele hoje gera 7 trilhões de dólares, é mais do que o PIB brasileiro. Né? E desde 2018 ele vem emitindo cartas anuais falando sobre ESG e investimento de impacto. E a narrativa dele é zero consciente. Assim, nesse mundo da sustentabilidade, a gente brinca que tem aqueles que vêm porque são convertidos e tem aqueles que vêm porque percebem uma oportunidade de mercado. No caso do Larry Fink, que é esse gestor de recursos, a narrativa dele é o seguinte: olha, eu lido aqui com dinheiro de famílias que precisam deixar um legado para as próximas gerações. E quando eu olho para a situação do planeta e olho para o perfil de consumo, seria irresponsável da minha parte não considerar esses aspectos, né? Porque, de um lado, a gente tem os executivos que muitas vezes olham só o retorno financeiro no curto prazo, mas no longo prazo, considerando os riscos ambientais e sociais que a gente está observando, divulgado aí pelo Fórum Econômico Mundial, observando matrizes de risco que vêm sendo divulgadas, observando o perfil de consumo da geração Y, não tem como não olhar para isso se você pensa no longo prazo e no que se quer deixar para as próximas gerações em termos financeiros também, não só de legado social, né? Então, ele é uma pessoa que agora, no último ano, nessa última carta dele, além da recomendação, ele começou a ir para a parte prática. Então, ele já começa a não aprovar a conta dos executivos que não adotam esse tipo de prática. Ele próprio está incorporando isso, está exigindo que se incorpore isso em todas as investidas e desinvestindo em setores que não estão observando ou que não são alinhados com as práticas ESG. Então, só esse ano, a gente tem 7 trilhões de dólares que saem da finança tradicional e que entram no ESG. E aí, por isso que a gente tem tantas pessoas preocupadas com isso. Aqui no Brasil, a gente já tem vários gestores que seguem a mesma linha, né? A JGP acabou de emitir também uma carta indo na mesma direção. O BTG abriu uma área só de sustentabilidade. A XP também abriu uma área de sustentabilidade e está advogando em função do capitalismo consciente. Então, na hora que o capital começa a se movimentar para essa direção, é um movimento sem volta. Muito legal. E isso também é uma coisa já muito difundida na China, não é, Felipe? Também. O ESG é um tema quente, muito debatido na China. Quando a gente discute a China, eu sei que há muitos mitos e ideias divergentes sobre como funciona o país, e para muitas pessoas ainda pode persistir a imagem daquela China dos anos 90, do produto Xing Ling, aquele que você tem baixo custo e baixa qualidade, feita com mão de obra subremunerada e com muitos danos ao meio ambiente. Aliás, esse é um tema que sempre que eu converso, falo de China, uma palestra, então sempre alguém rebate, mas a China consegue isso porque ela tem mão de obra escrava, porque ela explora as pessoas, etc. Evidentemente, quando houve a migração do campo para as zonas econômicas especiais, houve sim, e isso foi um fator que ajudou no crescimento econômico, uma mão de obra extremamente mal remunerada, ali nos anos 90, talvez início da década de 2000.
Hoje, o custo do trabalhador chinês, a renda média do trabalhador chinês, ela é superior à renda média do trabalhador brasileiro e, e ela equivale ali ao custo de um trabalhador europeu da Grécia ou de Portugal. Não está no mesmo patamar de um francês, de um alemão, mas aqueles países ali do sul da Europa já está equivalente. A China não é mais um lugar barato para se produzir, inclusive produtos têxteis, tal, estão se deslocando ali para o Vietnã, Myanmar, tal, porque essa indústria é mais econômica lá. Houve, portanto, uma mudança muito importante desse ponto de vista, há inclusive um projeto, talvez seja adiado, porque 2020 foi um ano maluco, por conta do Covid, mas a ideia é de que a China pudesse declarar ainda esse ano o fim você não ter mais chineses vivendo ali no que eles consideram a linha da pobreza. Muitos estrangeiros que viajam para lá conhecem a costa oriental, que são aquelas cidades maravilhosas, assim, Beijing, Xangai, Shenzhen, né? Mas havia e ainda há um pouco de pobreza quando você se desloca em relação ao oeste, em direção ao Tibete. É isso que vem sendo superado através de inúmeras políticas que envolvem, notadamente, a participação das empresas. Agora, dessas três siglas, do E e do SG, primeiro ponto, é preciso a gente sempre ter em mente que a China é o maior exportador do mundo. Então, se esse é um tema que está batendo nos mercados consumidores do Ocidente, esse é um tema essencial para as empresas locais, porque o mercado consumidor dela está pensando nisso, né? Agora, dessas três letrinhas, eu acho que a letra E de Environment é a que mais tem brilhado na China dos últimos anos. O nosso colega aí citou a Tesla. A China tem uma empresa chamada BYD, que em número de veículos produzidos é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. A cidade de Shenzhen, que foi a primeira cidade com mais de 10 milhões de habitantes, lá no início da década de 2000, a substituir totalmente a iluminação pública por lâmpadas de LED e tal, é a primeira a ter 100% da frota de táxi e de ônibus elétricos, assim, algumas soluções bem inovadoras. O carregador de energia fica no ponto de ônibus, assim. Então, quando o ônibus para estacionar, ele já é carregado e tal. Há uma mudança que você percebe claramente no dia a dia, lá, o uso de bicicleta, por exemplo. Eu me lembro, a primeira vez que eu viajei à China, em 2011, eu liguei para minha mãe, eu morava em São Paulo, liguei para minha mãe e falei: mãe, estou com saudades do ar puro de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, né, São Paulo é sempre uma referência de lugar poluído no Brasil, né? Porque Beijing era um lugar horrível, assim, né? E melhorou-se muito a condição do ar. Há fundos de venture capital específicos para fomentar soluções que favoreçam o cuidado com o meio ambiente. Na cidade de Shenzhen, que eu acho que é meio uma cidade vitrine assim, dessa China moderna, quando você vai a um supermercado comprar um pacote de sacos de lixo, todos os sacos de lixo têm um QR Code. E aí você, com o teu celular, você escaneia o QR Code que tem naquele saco de lixo, associando você àqueles sacos de lixo, né? Então, de forma que você assegure para a prefeitura, isso é voluntário, não é obrigatório, que você está separando o que é plástico, o que é vidro, o que é tal. E aí, quando eles recolherem o lixo, a casa do Felipe separou melhor o lixo, produziu mais lixo separado e tal. Isso me reflete um desconto no que seria o equivalente ao IPTU local, né? Por fim, do ponto de vista de governança, eu acho que aí é um comentário a ser feito. Também há muitos mitos em relação a isso, como é que funciona a governança na China, etc. De fato, é uma outra dinâmica, é uma outra realidade, outro sistema econômico, político. Agora, é importante lembrar que desde ali de 2011, quando a China faz a aderência e entra oficialmente, após 15 anos de negociação, na Organização Mundial do Comércio, ela reforma mais de 800 leis para se adequar a regras de governança que o resto do mundo considere aceitáveis. Mesmo assim, mesmo fazendo parte do OMC, um grande selo de qualidade das empresas chinesas era abrir ações na Bolsa Americana. Porque aí ele dizia assim, eu estou obedecendo aqui as mesmas regras de transparência que a Microsoft, que a Apple, que o Facebook e tal, né? E agora, eu acho que esse ano de 2020, a gente vai ter um caso muito particular, que é a abertura de capital da Ant Financial, que vai ser o principal IPO do ano de 2020, e eles simplesmente não vão fazer IPO nos Estados Unidos, vão optar pela Bolsa de Hong Kong e de Xangai, meio que um sinal dos tempos, assim, de que eles acreditam que essa questão de precisar ter um selo internacional foi superada, que eles podem fazer essa comunicação e fazer essa captação
só dentro do mercado doméstico, né? Importante, só para fechar meu raciocínio aqui, dizer que a China é o país que mais investe em energias renováveis. Se você olhar o ranking dos países mais poluidores, a China fica ali ao lado dos Estados Unidos como o país que mais emite poluentes. O Brasil vai muito mal nisso também, né, por causa do desmatamento, né? É um dos países que mais emite poluentes. No entanto, a população chinesa ela é 4 vezes maior que a americana. No per capita, ela tem um desempenho bastante razoável e caminha a passos largos assim para se tornar uma economia mais verde. Se eles, que têm a população gigantesca, conseguirem fazer essa transição de modo factível, eu acho que vai ser um caso muito interessante assim para ser estudado pelo resto do mundo. É um desafio Excelente. grande, né? Mas para quem teve, sei lá, estive em Hong Kong 2 vezes no ano passado, ainda a qualidade do ar é bastante ruim, mas eu gosto de ver as soluções chinesas, né? Não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato, que você cria os incentivos, né? Esse incentivo aí do lixo, eu acho excelente. Se não se criar incentivos, não vai ser a narrativa que vai mudar. Essa discussão, principalmente aí de ESG, do I, né, do environmental, é uma discussão ainda bastante questionável, né? O impacto humano na crosta terrestre, você tem cientistas que falam que é um absurdo o impacto disso na mídia versus o impacto real. Então, o ambiente macro, existe um impacto. O impacto visível é no ambiente micro, né? Cidade de São Paulo, Hong Kong, Shanghai. Realmente você sente, isso está impactando, mas é um público local. Não que não seja necessário isso, mas muitas vezes esses parâmetros têm que evoluir e tem que se mensurar de forma ao impacto real, e não eu vejo muito mais o impacto na narrativa, é uma forma de se direcionar o público para um lado e para o outro, muito mais como ferramenta de controle do que de ferramenta de controle do impacto ambiental de fato. Então, ainda existe muito a evoluir, isso ainda está, vamos dizer, na segunda iteração, né? Houve uma primeira, mas ainda está numa segunda iteração muito pouco tangível do ponto de vista macro. Do ponto de vista micro, a introdução de etanol nos combustíveis do carro em São Paulo, você sente o impacto claramente, né? Inclusive, se o álcool fica mais caro, a cidade fica mais poluída. Então, a gente ainda está muito no começo. O impacto micro é grande, o macro ainda é pouco conhecido ou pouco mensurável, né? Mas você ia comentar alguma coisa, isso Felipe? Tem até nome, é o tal do greenwashing, né? O greenwashing é exatamente isso, né? Que a pessoa tem toda uma narrativa e no final não faz nada de realmente diferente, né? Em termos de preservação ou de desenvolvimento social. Claro, você presta uma conta para o mercado, né? E o que eu ia dizer é que, assim, quer dizer, no limite, se você for pensar, é a sociedade mais sustentável do mundo, a sociedade da Coreia do Norte ali, né? Porque não se gera muita energia e tal, as pessoas caminham a pé e tal. Não é um lugar que nenhum de nós que queremos viver, né? Não é uma referência. Veja só o tamanho do desafio. A China tirou 400 milhões de pessoas em 3 décadas do campo e levou para a cidade. Mais do que isso, tirou elas da pobreza. Então o cara passou a consumir mais roupa, mais proteína animal, a se deslocar mais, etc., a viajar. Isso gera um impacto enorme. A gente tem um país hoje que cresce mais rápido do que a China, que é a Índia, e também tem uma população gigantesca, e vai ultrapassar a China, na verdade, né? A China, com a política de filho único, conteve a sua explosão populacional. Aliás, a China hoje não tem mais o que se chama daquele benefício, o bônus demográfico, né? A pressão ambiental vai ser terrível. Há até alguns cientistas que estimam que que não daria tempo mais de virar o jogo, né? É uma situação, de fato, dramática.
O que eu tenho observado em relação a esse ponto das métricas, que me parece ser o mais relevante disso tudo, assim, né? Que realmente, assim, a sensação que dá é que a narrativa está construída, mas e aí? Até que ponto a gente está preparado para incorporar? Que parâmetros são esses que precisam ser incorporados? E como é que a gente consegue ter um critério de comparabilidade, né, entre empresas pares do mesmo segmento para entender como é que isso está caminhando? Realmente a gente está começando, né? Assim, nesse aspecto tem muita coisa ainda para ser evoluída, mas a gente tem bastante pessoas trabalhando nisso, né? Harvard mesmo tem um grupo que está se dedicando exclusivamente a essa questão da mensuração de impacto, do desenvolvimento social. Mas, Você tem um assim, indicador também que é para a sustentabilidade, pelo menos, para o S, né? Que é o EASY, né? Então, o próprio EASY está reformando, né? O próprio EASY, a Bolsa de Valores percebe que não está suficiente, né? Que não está adequado e que eles próprios, esse ano, eles estão mudando para poder criar um rigor maior. O que não é fácil. Tem pessoas seríssimas que estão se dedicando a esse trabalho e, assim, é como se fosse assim, a gente está criando uma nova contabilidade, né? Então, a gente tem a contabilidade financeira e agora a gente está criando nova contabilidade que ainda não tem totalmente definidos os princípios, os critérios, os padrões de mercado. São coisas que ainda estão se desenhando. Mas o que a gente vê é que é algo que veio para ficar, né? Porque quando não se tem isso, alguém está pagando a conta. E esse alguém somos nós, né? No final do dia, nós cidadãos. E os governos já não dão mais conta de resolver os problemas complexos que a gente vive, né? Legal, gente. Muito bom. Queria super agradecer a Raquel, nossa convidada especial, né, Raquel, por ter aberto aqui essa possibilidade aí na sua agenda de estar colaborando com a gente. Agradecer também o Guilherme, agradecer o Felipe, sempre trazendo esses contrapontos e esse espaço aqui ao contraditório, né, que a gente sempre procura propiciar também, e que nos enriquece, né? A visão aí chinesa, a visão americana e a visão do que está acontecendo também no Brasil sobre esses temas tão quentes, é muito importante e tão contraditórios também, como a gente gosta de endereçar aqui esse espaço de contradições, né? Então, Raquelzinha, muito obrigado. Guilherme... Dá uma mensagem gente. final aí para a gente, por favor. Uma mensagem final? Bom, que a gente consiga seguir nesse caminho de forma séria e consistência, né? E eu acho que a governança tem um papel fundamental aqui, porque nesse momento em que a gente não tem indicadores claros, a governança ela tem esse papel de criar processo, né? Criar realmente transparência, visibilidade do que existe e do que não existe. A gente não precisa ter todas as respostas, né? Mas a gente precisa criar esses mecanismos de visibilidade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de conhecer a todos vocês. Legal. É muito bem-vinda para voltar aqui. Certamente esse é um tema interessante. Obrigado, Felipe. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Anderson. Tá bom. Forte abraço a todos aí. Obrigado, Gazeta do Povo. Obrigado ao Portal Gás Conecta e a galera da Google Community. Forte abraço, gente. Sigam nós aí. Um abraço.